Bem, meu nome é Rubem Machado e este é o nosso segundo material a respeito de programação de computadores, com foco e uso em linguagem C. Aqui vamos repassar algumas informações básicas sobre a interface de desenvolvimento IDE que eu vou utilizar nos exemplos ao longo dos conteúdos. No próximo material, será apresentada de forma mais prática a instalação e o básico para iniciarmos um programa. Assim, esse conteúdo e o seguinte, eles vão se complementar. Não teremos aqui uma descrição detalhada, pois fez-se a opção de que, à medida que formos caminhando em nosso conteúdo, iremos gradativamente acrescentando itens e ou informações a respeito deste conteúdo. Nessa imagem, temos a aparência da interface do DLC. Trata-se de uma aparência padrão e que segue a mesma lógica de outros aplicativos. Aqui vamos destacar algumas operações e informações básicas. Em outros momentos, quando for necessário, vamos acrescentando novas informações, funções e ou ferramentas. Nessa interface, à esquerda, temos um espaço que pode ser ocultado eventualmente, no qual constarão informações sobre o programa que estamos trabalhando em um dado momento. Nesse curso básico de programação de computadores, normalmente, nossos programas conterão apenas um texto que estará gravado em um único arquivo. Assim, do lado esquerdo não haverá muitas informações. Em alguns programas mais complexos, pode ser conveniente desmembrar nosso texto, nosso código, nosso programa, em mais arquivos, cada um com códigos relacionados a determinadas funções bem específicas. Assim, para facilitar o gerenciamento de todos os nossos códigos gravados em arquivos diferentes, podemos optar por associar todos esses conteúdos a uma única estrutura que denominaremos de projeto. Então, de forma bem simples, um projeto é uma estrutura composta por vários arquivos, cada um deles com algum código e que juntos desempenham uma função mais complexa. Mencionei também que o C++ é uma linguagem orientada a objetos. Uma classe é uma estrutura, uma sequência de códigos, implementada para realizar alguma função e que permite o seu reuso e que pode simplificar muito a criação de programas com muitas funcionalidades. No nosso caso, não utilizaremos explicitamente orientação a objetos, portanto, classes. E conforme mencionado, como nossos programas terão apenas um texto, um arquivo, normalmente simples, não temos obrigação de criarmos uma estrutura de projeto. A barra de menu e a barra de ferramentas seguem os padrões típicos. Neste momento, somente vamos descrever algumas das funcionalidades mais importantes nesses espaços. No menu Arquivo, a gente vai ter funcionalidades típicas da maioria dos programas padrão Windows. Aqui é importante para nós quando a gente precisar criar um novo programa, a gente tem duas opções. Criar um arquivo fonte, que para o caso do nosso conteúdo vai ser o suficiente, tá? E essa é uma opção mais aconselhável, porque ela é melhor para a gente gerenciar.
e a gente tem a opção de criar um novo projeto. Neste material, eu vou mostrar como que a gente cria um novo projeto, porque em outros materiais que vocês têm disponível, é assim que é tratado a criação de um novo programa. Porém, eu tenho que alertar que quando eu crio um projeto, eu crio uma estrutura mais complexa. E aí ela tem algumas particularidades, algumas exigências que às vezes, se não forem cumpridas, elas podem redundar em erros na hora da gente precisar acessar ou executar os programas. Por isso que nesse material eu vou mostrar a criação de um novo projeto, ok? No material seguinte, no conteúdo 3, em que eu vou fazer uma atividade um pouco mais prática, eu vou mostrar as duas opções. Logo depois de ter dado o comando para criar um novo projeto, vai se abrir para a gente essa interface, em que a gente vai precisar fazer algumas configurações. Na aba Básico, a gente vai escolher Console Application, ou aplicação de console, que é uma aplicação sem interface gráfica, que é o nosso caso nesse momento, que a nossa intenção é entender as estruturas e os recursos básicos de qualquer linguagem de programação. Uma outra opção que a gente vai precisar selecionar é Projeto C++. Aqui essa opção é única e exclusivamente para a gente utilizar um compilador que é o mais robusto do DevC. Por último, a gente pode dar um nome para o nosso projeto. Por default, ele sempre vai aparecer com uma sugestão aqui, como nesse caso, projeto 1. Normalmente, é interessante a gente colocar o nome do projeto que nos faça, alguma referência ao tipo de aplicação de programa que a gente está desenvolvendo. Aqui a gente tem um único detalhe que a gente precisa se atentar. Ao dar o nome do projeto, a gente só pode usar nesse nome letras maiúsculas, letras minúsculas, números e o caractere underline. O nome sempre tem que começar com uma letra. Não pode ter tio, não pode ter nenhum outro caractere especial e também não pode ter espaço entre nomes aqui. Se eu utilizar o mesmo padrão que a gente está acostumado no Word, deixando um nome com espaço, ele não vai dar nenhuma mensagem de erro aqui. O problema é que quando a gente precisar executar o nosso programa, ele vai apresentar uma mensagem de erro. O outro, assim que tiver terminado todas esses ajustes aqui, basta clicar OK para a gente continuar. Na sequência, vai aparecer para a gente aquela interface típica do Windows de salvamento de arquivos. Aqui a gente só precisa se atentar ao diretório onde vai ser armazenado esse arquivo. Se eu quiser fazer a gravação dos arquivos do meu projeto em outro diretório, eu posso fazer essa seleção aqui nesse momento. Essa é uma outra oportunidade que eu tenho para confirmar o nome do projeto que eu dei na etapa anterior. E um outro detalhe é que sempre no DevC, todo arquivo de projeto vai ter uma extensão .dev. Isso é uma característica
do deve ser. Cada interface de programação normalmente utiliza algum padrão, não necessariamente esse, para identificar os arquivos de projeto. Estando tudo ok, a gente clica em salvar para passar para a próxima etapa. E aí, finalmente, o deve ser já vai abrir a interface do editor de texto para a gente começar a escrever nossas linhas de instruções. Toda vez que a gente opta por criar o nosso programa através da criação de uma estrutura de projeto, quando o editor abrir, ele sempre vai abrir com uma estrutura básica, um esqueleto de início de código, facilitar alguma coisa a nossa edição. São algumas instruções bem básicas que em outro momento a gente vai descrevê-las de forma melhor. Um outro detalhe importante é que quando a gente opta por criar o nosso programa, né, através daquela outra opção, arquivo novo, arquivo fonte, né, não vai aparecer para nós, quando o editor abrir, nada escrito aqui na tela. Aí, essas instruções básicas a gente vai precisar digitar por nós mesmos. A partir de agora, nós vamos descrever algumas ações que vão ser corriqueiras da gente utilizar durante as nossas atividades. A primeira delas diz respeito ao salvamento de conteúdos que a gente vai estar desenvolvendo. E aqui um detalhe importante. O DevC ele tem várias distribuições. Algumas delas possuem salvamento automático. Às vezes, em algumas condições específicas. Por garantia, como algumas distribuições não fazem o salvamento automático, é prudente que de tempos em tempos a gente vá por nós mesmos e façamos o salvamento forçado do nosso trabalho para não correr o risco de perder o que a gente já tenha feito até um dado momento. Como todo aplicativo Windows, a gente no DevC tem dois lugares para salvar os nossos arquivos, os nossos trabalhos. A primeira é no menu, né, selecionando arquivo e aí acionando uma das opções. E a segunda opção é na barra de ferramentas. Uma outra opção é usar teclas de atalho. Toda vez que na barra de ferramentas eu parar o cursor sobre um ícone, vai aparecer ali algumas teclas de atalho. Normalmente eu não costumo usar muito essas teclas. Eu uso mais a tecla de os ícones aí, os botõezinhos na barra de ferramentas. Bem, vamos descrever a diferença entre todas essas opções de salvamento. A primeira opção é salvar. Quando eu escolho salvar, o deve ser só vai salvar aquele texto que eu estou trabalhando no momento. E um detalhe importante é que visualmente a gente consegue saber se aquele arquivo que eu estou trabalhando, no estado atual que se encontra, se ele foi salvo ou não, é a gente observar no nome dele na abazinha aí em cima do editor de texto. Se aparecer esse colchete com asterisco, é porque esse arquivo, do jeito que ele se encontra no momento, não foi salvo.
E aí a gente sabe que, se houver algum problema, a gente vai perder algum conteúdo que fez. Bem, vocês devem se lembrar que eu falei que todo projeto ele pode conter mais de um arquivo, tá? É justamente por isso que existe a opção salvar todos. Quando eu opto por usar salvar todos, eu vou salvar todos os arquivos que porventura eu tenha aberto no momento em que eu escolhi essa opção. Na nossa matéria, eventualmente, a gente vai sempre usar programas que têm um único arquivo. Conforme eu disse para vocês, eu nem preciso criar uma estrutura de projeto para trabalhar com um único arquivo. Mas, de qualquer forma, se eu tiver com vários arquivos abertos aqui, toda vez que eu optar por salvar todos, é, ele vai efetuar o salvamento de todos os arquivos que eu, porventura, tenha aberto. Na barra de ferramentas, esse disquetezinho aí sozinho, ele faz referência ao salvar e o disquetezinho duplo é salvar todos, ok? Dá para ver pela própria o ícone, né? O uso de disquete é que o deve ser, ele é uma ferramenta bem antiga. Muito bem. A outra opção, salvar como, me dá a opção de salvar o texto atual com outro nome, né? Caso eu queira, por um backup ou alguma outra necessidade qualquer, eu consigo salvar um código de programa que eu esteja trabalhando quantas vezes eu quiser com os nomes que eu achar mais conveniente. O salvar o projeto como? Ele salva o meu projeto, todos os arquivos empacotados nesse projeto, com um novo nome. Também é uma opção que eu posso usar caso eu sinta uma necessidade de salvar o meu projeto com um outro nome. Eu vou criar uma nova estrutura de projeto, tá? Com todos os arquivos que eu já tenha criado, com um outro nome. Conforme eu mencionei para vocês, o DevC ele é uma interface que me permite editar textos que são códigos em C de um programa que eu tenha necessidade de criar. Todo o arquivo texto gerado no DevC recebe uma extensão de .cpp. Por isso que o nome que esse arquivo tem aí, ele é main.cpp. Quando o DevC abre, a gente pede ele para acessar um determinado diretório e a gente precisa abrir algum arquivo fonte, ele vai procurar os arquivos naquele diretório que a gente indicou que tem a extensão .cpp. Ele vai saber que esses arquivos são arquivos de código-fonte de programas em C. Muito bem. A outra coisa, a outra funcionalidade que a interface do DevC tem é um compilador. Conforme a gente já mencionou, um compilador é um programa que vai pegar o nosso arquivo fonte, que é um arquivo texto, e vai converter ele em um arquivo executável, um arquivo, digamos, em linguagem que o nosso computador vai conseguir entender para executar. Tá? Toda vez que eu peço o compilador, né, para rodar sobre um código-fonte, ele vai gerar um outro arquivo
que vai ser um arquivo executável, um arquivo com extensão .exe. Então, para eu gerar um arquivo possível de ser executado na minha máquina, eu preciso mandar compilar o meu arquivo fonte. E aí a gente tem algumas formas de fazer isso. A primeira é ir lá no menu, na opção Executar e selecionar Compilar. Tá? Ele vai pegar o meu código, vai compilar ele, vai verificar se ele tem algum erro e se não tiver nenhum erro, ele vai gerar um arquivo executável. A outra opção que eu tenho no deve ser é teclar F9. F9 também vai avisar a interface do deve ser que eu estou querendo compilar o arquivo de texto atualmente aberto no meu editor. Tá? A outra opção, que é a que eu pessoalmente normalmente uso, é usar esse íconezinho que está em destaque aí na barra de ferramentas. Um detalhe importante, tá? Toda vez que eu desejar gerar um executável de um código-fonte que eu criei, eu primeiro, por garantia, sempre devo salvá-lo. Algumas interfaces do DLC, toda vez que a gente manda compilar um código-fonte, automaticamente salva o conteúdo do código-fonte antes, mas outras não. Se eu der o azar de ter uma versão que não salva o conteúdo antes, o que vai acontecer é que quando eu mandar compilar o meu arquivo, o meu código-fonte, ele vai gravar a última versão salva, não a atualmente corrente e que aparece para mim no editor. Por isso, por garantia, por prudência, sempre antes de compilar, manda-se salvar o código-fonte e aí mandar chamar o compilador para fazer a conversão desse código-fonte em um código executável, gerando um novo arquivo no nosso projeto. Esse novo arquivo ele vai poder ser executado como qualquer aplicativo no sistema operacional que a gente estiver utilizando. Bem, vamos lá. Eu criei um código-fonte. Eu compilei. Na hora que eu pedi para compilar, foi verificado se o meu código-fonte não tinha nenhum erro de sintaxe. E aí, caso isso tenha acontecido, é gerado para mim um arquivo executável. Então, o próximo passo vou executar o programa, o executável que eu acabei de gerar. Para fazer isso na IDE do deve ser, eu tenho três opções. A primeira é no menu, a barra executar, selecionar executar. A segunda é teclar F10. E a terceira é selecionar na barra de ferramentas o íconezinho correspondente ao executar. Em qualquer uma dessas opções, ao eu fazer isso, vai ser aberta uma outra interface na qual eu vou poder ver o resultado da execução do meu programa, dos códigos que eu fiz. Mais à frente, a gente vai discutir isso um pouco melhor. Uma outra opção disponível no deve ser a gente pode encontrar lá no menu executar e aí a gente tem uma opção compilar e executar. Quando eu seleciono essa opção, o deve ser ele vai emitir o comando para compilar o meu arquivo fonte, ou seja, ele vai verificar se o meu código
tem algum erro de sintaxe que impeça, né, a execução do compilador. Se tiver tudo ok, ele vai compilar o meu código e logo em sequência ele vai fazer a execução sem que eu tenha que dar uma ordem explícita para a execução. A tecla de atalho é o F11 e lá no menu de ferramentas a gente também tem essa opção: compilar e logo na sequência executar o meu programa. Nesse momento, é importante a gente entender como que funciona essa dinâmica. Para isso, eu vou usar um código de um programa em C que a única coisa que ele faz é imprimir na tela do console "Oi, mundo", uma mensagem de texto. Não se preocupem com o que está escrito aqui, porque no futuro, na sequência, a gente vai cuidar de apresentar cada um desses itens, cada uma dessas linhas, para a gente poder entender. O que a gente tem no momento foi o seguinte: eu mandei criar um novo projeto, escrevi o meu texto, né? Provavelmente em algum momento eu já salvei ele, porque eu já tenho o nome dele escrito aqui, teste1 CPP, mas nesse estado atual ele não foi salvo, porque está aparecendo antes do nome o colchete com o asterisco dentro. Isso significa que antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou ter que salvar esse arquivo fonte para ter certeza que as próximas operações vão ser feitas usando esse texto que eu acabei de fazer. A partir do momento que eu terminei de criar o meu arquivo fonte, o próximo passo é mandar compilar esse arquivo, tá? Gerar um arquivo executável. Logo depois que eu der o comando ou F9, ou executar, compilar, ou clicar no íconezinho de compilar na barra de ferramentas, o compilador ele vai começar a varrer o meu código para ver se tem algum erro e, e aí ele vai, durante esse processo, apresentar para a gente uma mensagem e uma barra, né, de evolução de execução na parte de baixo da nossa interface. Então, toda vez que a gente mandar compilar um arquivo fonte, essa mensagem ela vai aparecer na parte de baixo da nossa interface. Eventualmente, se o programa for simples, essa tela ela vai durar muito pouco tempo, porque esse processo para códigos simples é muito rápido. Assim que a operação de compilação terminar, vai aparecer uma mensagem parecida com essa que a gente está vendo aí. Ela está indicando que o texto foi compilado, não houve nenhum erro. Se houver um erro, eu não vou conseguir gerar o executável desse meu código até fazer a correção desse erro, né? E não houve nenhum warning. O warning é algum alerta de que algo poderia ser feito de outra forma mais eficiente no nosso código. Ele normalmente não vai impedir a gente de gerar o executável do nosso código, tá? Porém, a existência de warnings, né, normalmente está associada à possibilidade de eu não ter um código tão perfeito quanto poderia, ok? A questão é a seguinte: e se, quando eu pedir para compilar o meu arquivo fonte, houver algum erro nesse texto?
O compilador, ao iniciar o seu trabalho e encontrar esse erro, ele vai interromper a execução e vai indicar para a gente aproximadamente a linha em que a gente tem esse erro. Normalmente, quando ele indica uma linha, ou o erro está nessa linha ou na linha superior. E normalmente, na parte de baixo, a gente tem alguma referência a respeito de que tipo de erro ele encontrou. Neste caso, a gente pode ver aqui que ele esperava encontrar um ponto e vírgula em algum lugar e não encontrou. Não se preocupem nesse momento com esse tipo de erro, porque a gente vai mais na frente explicar qual a sintaxe, como que a gente escreve um programa em C, e aí a gente vai repassar em mais detalhes as regras que a gente precisa seguir na hora de construir o nosso texto. Na sequência, eu posso pedir para executar o meu programa. Executar aquele programa cujo código-fonte é o que pedia para escrever no console a mensagem Oi Mundo. Ao mandar executar o programa, vai abrir uma janelinha, né, que a gente chama de console. Ela imita a interface dos computadores mais antigos, em que o monitor ele não tinha a possibilidade de grande definição e a gente não tinha muitos recursos gráficos. Também não tínhamos hardware que permitíamos criar interfaces com muitos detalhes por restrições de memória, processador, né? E outros componentes. Então, uma janela de console é uma janela em que a gente só consegue ter textos num padrão que a gente chama de padrão ASCII2 e depois a gente vai entender isso melhor. De qualquer forma, pedi para executar o meu programa. Esse programa pedia para imprimir na tela Oi Mundo e a gente pode ver aqui pequenininho, na primeira linha aí, na parte preta, escrito Oi Mundo. Tá? O meu programa pedia para fazer só isso. Tá? Ele imprimiu Oi Mundo e ficou esperando para eu mandar fechar essa janela. Basicamente, é essa a sequência que a gente vai usar nos exemplos que a gente vai fazer ao longo do nosso curso, via de regra. Por último, é importante a gente só destacar, se eu quiser abrir um projeto, eu vou lá em Arquivo, Abrir, Projeto. E aí eu seleciono o diretório e aí eu preciso escolher qual projeto eu quero abrir. Aí eu tenho que lembrar que para o DevC, um arquivo de projeto é aquele que tem um nome seguido de .dev. Então, entre todos esses arquivos que a gente tem aí nesse diretório, o arquivo de projeto é o .dev. Aqui a gente pode ver também que nós temos um arquivo projeto1.exe. Esse arquivo com extensão .exe, ele é um executável, né? É aquele arquivo que foi criado depois de eu rodar o compilador. E aí ele fica disponível para mim. Se depois, eventualmente, eu quiser executar esse programa, basta eu clicar nele como se fosse um aplicativo do Windows. Com algumas restrições, com algumas ponderações, que mais à frente a gente vai detalhar melhor. Encerraremos por aqui este material. No próximo, de forma mais prática,
eu vou mostrar tudo o que foi mostrado nessa apresentação rodando efetivamente o deve ser, para que vocês tenham uma ideia da dinâmica das operações que a gente precisa fazer. E eu vou aproveitar o outro material também para mostrar a instalação do deve ser. Por hora, muito obrigado.